Ok. Estou aqui com a minha aluna Elaine hoje. A gente vai conversar uma conversa muito legal, onde a gente vai desenvolver algumas ideias. Vai ser uma coisa bem casual, bem bate-papo mesmo, para a gente apresentar formas em que a gente pode aprender ou acelerar nosso aprendizado, ou o nosso engajamento, ou enriquecer a nossa trajetória de aprendizado do inglês através do uso de ferramentas de AI. Eu sei que tem gente que ainda talvez isso não esteja no radar dessas pessoas, tem gente que talvez não use, tem gente que já começou a usar, mas eu queria começar a gerar uma conversa sobre esse tópico, porque cada vez mais isso está vindo à superfície, né? E é mais simples do que parece. É o que eu tenho percebido, assim, a gente estar aberto a essas coisas diferentes para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Usar a tecnologia a nosso favor, ao invés de pensar que isso é uma coisa de outro planeta, que eu não sei nem por onde começar. Então, a gente, na verdade, vai gerar assim, um bate-papo aqui hoje sobre isso. Por que que a gente começou essa conversa? A Elaine, você, primeiro de tudo, você tem um histórico da parte de TI, né? Então, você já é meio que antenada nessas coisas de tecnologia. Sim. Mas nas nossas aulas que a gente tem ali particulares, eu percebi várias vezes de como você implementa o AI no seu estudo, às vezes para corrigir exercícios que você fez, ou para aprofundar uma pesquisa no assunto que você se interessou ou que você quer entender melhor. E, de qualquer forma, eu vou querer que você fale, mostre para a gente o que que você tem feito, como você tem usado, mas isso me chamou muita atenção nas aulas. Eu te falei isso, né? Falei, gente, isso é Uhum. fenomenal a forma que você tem implementado isso, e eu tenho visto diferença no seu aprendizado. Então, foi por isso que a gente se juntou aqui hoje. Eu já agradeci ela pelo tempo dela. Mas, Elane, conta pra gente então um pouquinho, as pessoas que vão assistir depois essa aula, um pouquinho do seu histórico e como que você tem implementado o uso de AI, qual tipo de AI que você usa, para na sua trajetória de ensino, de aprendizado de inglês. Tá. É o seguinte, eu sou muito curiosa, então como eu trabalhava, eu sou formada em TI, mas eu trabalhava como editora e com revisão de texto, então assim, eu sempre tive muita curiosidade, qualquer palavra que aparecia em português, qualquer dúvida eu pesquisava, então assim, eu tinha um estudo da gramática intuitivo, através de leituras, né, e pesquisando separadamente, sem focar muito nos nomes das coisas. E um amigo meu me falou sobre o uso da inteligência artificial, né? E ele me contou brevemente como que ele usava o chat GPT, né? E ele me explicou mais ou menos como ele usava. Ele falou: se você quiser, depois a gente conversa mais a fundo sobre isso. E eu fiquei curiosa, né? Porque eu já usava muito o Google para tudo. Então, tudo eu perguntava para o Google, tudo mesmo. Até quando eu fui me casar, meu marido ria muito, porque ele falava assim: nossa, você perguntou para o Google como casar, né? Então, eu sempre perguntei muitas coisas para o Google. E aprendi muitas coisas com o Google. Então eu falei, bom, essa é a inteligência artificial, todo mundo está falando sobre isso, como é que é? E aí o meu marido me falou sobre o Gemini, que é do Google, né, eu acho. E ele falou, olha, é simples, você só entra aqui e faz a pergunta que você quer. E eu falei, bom, eu acho que isso é bem legal para gente explorar, né? Porque eu comecei a perceber que eu tinha um certo preconceito com a inteligência artificial. E eu comecei a perceber que todas as perguntas que eu fazia para o Google, a primeira resposta que vinha sempre eram do Gemini, da Parece que eles inteligência artificial. colocaram agora ali, né, como a prioridade ali, ó, sempre aparece no primeiro lugar. Sim, eu sempre li aquilo e eu não percebia que eu estava já usando sem estar usando, né? Então, assim, É, aí eu falei, bom, se eu estou confiando nessa resposta quando ela vem, eu vou começar a usar diretamente. E foi aí que eu comecei a usar diretamente e fazer perguntas para ele. Porque assim, o meu método de estudo, quando você pede para eu fazer um texto, por exemplo, eu crio esse texto em inglês no próprio Google Tradutor.
E aí ele já vai me mostrando em português se o que eu estou escrevendo está fazendo algum sentido. Aí depois eu faço a inversão da língua, né? Eu viro, jogo o português para cima, e aí ele faz a correção. Primeiro eu copio esse texto, né, para ver como que eu tinha feito. Depois ele faz a inversão, eu percebo as correções que ele me fez. Então era esse só o método que eu usava. Certo, então vamos só para entender aí, se alguém ainda não começou a fazer dessa forma. Isso é uma implementação na sua parte, no seu momento de estudo, certo? Então a Sim, gente tem ali um momento de aula, eu falo sempre assim, no final da aula, ai, cria umas frases com esse verbo novo que a gente viu hoje, faz de conta, ou com essa estrutura nova, alguma regra de gramática, para você reter essa informação. Então, durante a semana, você tem um tempinho lá de estudo. E você pega aquele assunto principal que a gente viu, e aí você, às vezes, precisa criar uma frase ou escrever sobre alguma coisa da sua vida usando aquela palavra, né? E você cria ali o que quer que seja, seja perguntas, frases ou histórias sobre a sua vida, usando aquele termo. Aí você pega, depois que você escreveu aquilo em inglês, você então usa aquele, você não está sendo preguiçosa, você não está dependendo, você está, em primeiro lugar, você está passando pelo processo de ter que criar. Então, você sim, escreve aquilo em inglês, certo? sim. Só que você não para aí, você não chega, você não fica esperando para a gente estar em aula para você ver se se acertou ou não em vida que segue, né? Você usa isso para enriquecer seu momento de estudo. Então, você coloca para fazer a tradução daquilo que você escreveu, não é isso? Sim, eu E aí coloco, e aí eu depois de faço. toda a tradução, você Eu, inverte, coloca isso, para eu o peço inglês de para novo. inverter a língua, né? Eu faço aquela, aperto a setinha, ele inverte a língua, e aí ele já corrige. Ele corrige se eu usei pronome errado, o que eu usei de errado, ele corrige, né? Porque às vezes ele já traduz em português corretamente, mas não está escrito corretamente gramaticalmente, né? Então ele faz Sim. essa correção. Nem sempre a correção que ele faz eu concordo, porque às vezes eu quero, por exemplo, uma das coisas que a gente estudou que é por exemplo, Angelina's mom, né? Uhum, Ele muitas vezes faz uma correção disso porque ele não gosta, não sei por qual razão, de usar dessa forma. Mas eu quero usar uhum. dessa forma, porque é um exercício que a gente está fazendo. Então, assim, Sim, ele me corrige e eu corrijo ele, né? sim, mas aí você percebeu, então, assim, essa a sugestão que ele me deu ali na hora de traduzir. Então, só para o pessoal entender, você traduz para o português, ou melhor, você usa a ferramenta para traduzir para o português, para que o trabalho quem tenha é você de escrever em inglês. Para Sim, mim, essa é a forma que todo mundo devia usar, um Google Translate da vida. Escreve em inglês para você ir treinando a formular seus pensamentos em inglês. Traduz para o português. E daí traduz de volta para o inglês para ver que correções que a ferramenta fez. porque Daí assim, nem sempre eu vai dar o resultado que você quer. aí você usa o seu bom senso, o seu conhecimento para isso, né? Mas, por exemplo, uma palavra ou outra eu ponho em português para ele me ajudar em inglês. Mas eu tento eu mesma criar a frase, porque senão aí eu não aprendo realmente, né? Não exercito. E aí, depois disso, eu passei a usar o Gemini para quê? Eu coloco, por exemplo, assim, eu crio uma frase, e aí não estou usando o translator, ou então, depois que já usei o translator e está pronta a minha frase, eu vou para o Gemini e falo: essa frase está correta gramaticalmente? Isso! Pronto. Agora você chegou. Eu já estava aqui me preparando, porque essa era uma coisa que eu ia falar. Aí você pergunta para a ferramenta se está certo gramaticamente. Sim, Você não simplesmente só recebe ali a resposta e vida que segue, ou então deixa seu texto tudo errado. Você pergunta para a ferramenta te dar a resposta, e aí você já recebe a correção e aprende através disso. sim, porque a resposta é muito legal. Porque ele me responde: olha, normalmente, às vezes, eu mando dois ou três parágrafos, e ele me fala: olha, esse primeiro parágrafo está perfeito. Esse segundo você errou isso, porque esse tempo verbal é melhor usar assim.
Ou então ele fala, essa forma que você escreveu, ela não está muito dinâmica, ela não tá muito natural. Seria melhor se você usasse, por exemplo, e dar uma outra sugestão, entendeu? Essa construção que você fez não é muito usada no dia a dia, na fala. Então, assim, ele às vezes dá uma resposta muito impressionante. Nossa, eu É. tô tentada a gente fazer um teste aqui é, ao vivo e a cores aqui. Deixa eu abrir meu Word document. E aí eu vou compartilhar aqui. Então, o que que a gente poderia. Vamos pensar aqui num exercício. Que assunto que a gente poderia colocar aqui para você criar umas frases para mim? Às vezes a gente até coloca, até eu coloco algumas frases que ele fala assim, gramaticalmente está correto, mas se você falar dessa forma, vai ficar muito informal. Por exemplo, sei lá, Te dar um feedback para você analisar a sua é, resposta. por exemplo, fazer uma pergunta assim, se, se eu estou numa entrevista de emprego e me perguntam, sobre minha carreira, e eu respondo, e aí eu coloco uma resposta, por exemplo, de maneira mais informal, seria correto responder isso numa entrevista de emprego, por exemplo? Aí ele me Uhum. responde, não, esse jeito de você falar é muito informal. Numa entrevista de emprego seria melhor você usar dessa forma. Então, vamos Entendeu? usar esse exemplo aí. Faz de conta que é Tell me about uh, your career experience or your job experience as an editor. Vamos deixar como editora, né? Como editora que fala em português também, né? Me deu branco agora. Editora. Tá. Tell me about your job experience as an editor. Então, me dá aí algumas respostas, igual a gente faz no momento de aula. E aí eu vou colocar aqui e a gente vai usar esse trajeto, todo esse processo no AI para a gente ver que feedback que a gente recebe. Não se Tá. preocupe, não estou te colocando aqui no Não, fogo, não. mas Tá, não, eu tô pensando o que que eu poderia falar sobre isso para Aham, ele corrigir, né? isso, é. De uma maneira que ele vai me corrigir, vai falar, esse jeito é muito informal, ou falta Isso. informação. Então, por exemplo, my experience, I have many years, I have many years, que mais I have many years. Põe I have many years, ponto, porque ele vai me corrigir e vai falar que a frase não está completa, né? I have many years. I love my job, Uhum. né? E aí vamos perguntar isso para ele, Aí se é, faz de conta que é isso, né? Então é, aqui a gente está criando um cenário, tá? É isso que é o legal da gente desenvolver o idioma baseado em vida real. Você cria cenários, certo? A gente faz muito isso na aula, que é para quê? Para você se colocar naquela situação e você ser obrigada a usar o que você tem de inglês ali dentro daquela situação. sim, Então, a gente criou um exemplo super simples aqui. Normalmente, eu dou um pouco mais de tempo para Elaine desenvolver mais o pensamento dela. Ou, se é um exercício, faz de conta que isso é um exercício que eu dei para ela. 5 perguntas para você praticar no seu tempo aí de estudo. Como responder. Aí a Elaine vai e responde um parágrafo, né? Normalmente ela dá bem mais detalhes, porque a Elaine, inclusive, é muito criativa para responder essas perguntas. Você sempre vai muito além, por causa do seu histórico, você gosta de usar vocabulário diferenciado, você sempre faz esse trabalho bem mais profundo do que normalmente. Então, faz de conta que a gente fez essa coisa simples. Tell me about your job experience as an editor. Ela colocou, I have many years, I love my job. Aí eu copiei aqui. Eu estou usando agora aqui o ChatGPT, tá? Porque é o que eu sempre uso, mas vai dar certo também. Então, por exemplo, o que que eu poderia colocar aqui? Só um parênteses. Esse momento é essencial. A forma que você treina o AI
para te ajudar é muito importante. Então, você não pode só perguntar. Corrija essa frase. Você tem que dar o contexto, porque senão a resposta vai ser ou muito superficial, ou não vai ser para o contexto que você estava esperando. Então, você faz isso já? O que você colocaria? Senão eu posso ajudar com isso também. Olha, eu colocaria assim: é, se eu estiver em uma entrevista de emprego e me perguntarem, e coloco entre aspas a pergunta, Pronto. Entrevista de emprego em inglês e me perguntarem. E aí a gente coloca a pergunta que eu fiz. coloca a pergunta que você fez, e minha resposta for, e entre aspas coloco de novo essa resposta: I have many years, I love my job. Aí eu pergunto, será suficiente? Será adequado? Alguma coisa nesse sentido. Normalmente eu gosto de dar comandos. Olha, uma coisa que eu falo, me dê um feedback, se está gramaticamente correto e como eu poderia melhorar a resposta. Como eu poderia melhorar essa resposta? O que que eu estou fazendo aqui? A ChatGPT, me ajuda a responder isso aqui de forma aceitável e me dá umas dicas aí. Essa busca, esse processo de busca é altamente rico no processo de aprendizado, porque você está completamente engajado, você está fazendo uma coisa que é fora da caixinha. Pensa a diferença de eu fazer isso aqui e eu simplesmente, preencho as lacunas. Qual que eu vou me engajar mais? Mil vezes Certeza que. é esse. Mil. As lacunas, assim, você meio que sabe onde você tem que colocar a informação que está faltando, né? Aqui você Sim, tem tudo e entender, e é mais complexo. as lacunas têm o seu valor. Você tem aquele exercíciozinho de livrinho, tal, tem o seu momento e sua hora. Mas eu diria assim, ele é 10% do seu tempo de estudo. E o que acontece no estudo tradicional é que ele é 100% do seu tempo de estudo. Então é aí onde a gente tem que mudar, porque a gente precisa do inglês vida real para a América, né? Para o agora. Então, olha só, vamos ver o que que ele vai gerar aqui de resposta. Sua resposta não está gramaticamente correta. Poxa vida, Elaine. Ó, não está aparecendo aquela, só está aparecendo a do Word. Tá aparecendo? Não, só Ai, tá. ai, ai. Peraí que eu É, vou compartilhar. Ah, entendi. É porque eu mudei para o pro site. chat. Pronto, ó. Então eu coloquei aqui, só para vocês, todo mundo poder entender. Eu coloquei, eu fui falando e eu escrevi, né? Ó, se eu estiver numa entrevista de emprego aqui em cima, em inglês, e me perguntarem, Tell me about your job experience as an editor. Minha resposta for, I have many years. I love my job. Será suficiente, adequado? Me dê um feedback se está gramaticalmente correto e como eu poderia melhorar essa resposta. Aí aqui está a resposta do ChatGPT. Vamos lá, correção gramatical. I have many years. A frase está incompleta. Correto seria I have many years of experience as an editor. Perfeito, corrigiu. Como melhorar? Uma boa resposta deve incluir tempo de experiência, principais responsabilidades, um exemplo ou realização relevante. Então, olha aqui o exemplo melhorado. Ó, I have over anos específicos, sei lá, 20 anos. I have over 20 years of experience as an editor. I specialize in reviewing and refining content for accuracy, clarity and style. Claro que, peraí, gente, como que eu vou conseguir falar tudo isso na hora da entrevista se o meu inglês ainda não está nesse nível? Olha o que você pode fazer. Olha, na verdade, aqui embaixo já tem, ó. Se quiser algo mais curto, pode dizer: I have been working as an editor for, faz de conta, 20 years. I enjoy refining content and making it clear and engaging. I have worked with aí os tipos de empresas, indústrias, and I take pride in delivering high quality work. Faz de conta. Simplifique essa resposta para um
inglês mais intermediário. Faz de conta. Vamos ver o que que acontece. I have worked as an editor for 20 years. I review and improve texts to make them clear and correct. I have worked with, aí fala os tipos de trabalho, articles, books, corporate documents. I really enjoy my job because I love working with words and helping create high quality content. Já melhorou? Não tem tanto palavrão, né? Não tem tanta palavra difícil de falar. É. Tem umas palavras mais acessíveis aqui, mais simplificadas. Então você também pode fazer isso. Simplifique essa informação. Aí ele colocou: se quiser, posso simplificar ainda mais. Sim, por favor, simplifique. Sei lá, vamos ver o que acontece. Aqui uma versão mais simplificada. I have worked as an editor for 20 years. I check and improve texts. I enjoy my job because I like working with words. Tá bem simples, talvez um pouco simples demais para uma entrevista de trabalho, mas já é um começo. Para quê? Para praticar, certo? Sim, E aí, então você pode, dentro da sua necessidade, você separou aquele tempinho ali para você o quê? Se preparar, certo? Esse é o ponto inicial. O ponto inicial disso aqui é o que que como eu posso usar o meu tempo, onde eu vou parar um pouquinho para eu me preparar em inglês, para eu desenvolver o meu, ter um tempo ali de estudo direcionado, né, autodidata, e o que que eu posso fazer para ser um tempo mais eficaz? Porque essa formulinha tradicional, como a gente falou antes, ela é pouco eficaz. No processo de você é, receber, como o seu cérebro recebe a informação e retém aquela informação, tá? Então, é como assim, você trabalha um músculo quando você faz o exercíciozinho de lacuna. Você está ali propositadamente treinando só aquele tempo verbal, faz de conta, ou só treinando aquele vocabulário repetidamente. Então tem o seu valor, você está treinando aquele um músculo. Esse aqui já é um tipo um funcional, onde você treina 20 músculos ao mesmo tempo, entendeu? Então, é da mesma forma que você tem lá, às vezes, um exercício muito localizado na musculação, que não é tão eficaz, e você faz um exercício funcional, onde você trabalha todos os músculos do seu corpo, isso aqui trabalha muito mais a sua mente, seu cérebro, para você ir desenvolvendo e fazendo isso no momento que você está bem engajado para você aprender de formas diferentes e ter variedade, né? Então, a partir disso aí, tem uma infinidade de opções que eu poderia fazer aqui. Algumas coisas que eu mesma já fiz para os meus alunos e que você pode utilizar. Faz de conta que você está, vamos falar nessa mesma situação, procurando por um emprego. Mas você pode criar um cenário, pode ser para uma consulta médica, sei lá, uma reunião de networking, o que seja, um momento social que você vai ter com alguma coisa e você pode se preparar, um emprego novo que você vai começar. Então, você pode desenvolver, faz de conta, estou começando um trabalho novo como, vou colocar garçonete. Gente, fazendo uma coisa assim, bem prática mesmo. Preciso, vamos falar desenvolver e praticar o inglês nessas situações para me preparar. Crie cenários, exercícios, diálogos com vocabulários para que eu preciso para trabalhar como garçonete. Um exemplo, tá? E aí você vê ali, vamos ver o que que ele vai gerar. Me ajuda, vamos lá, ChatGPT, tá pensando? ele tá achando complexo. Foi negócio ali, eu vi saiu. Olha só, cenários, exercícios e diálogos. Então, a, o que eu gosto disso, a forma que organiza os tópicos. Então, primeiro, antes de mais nada, você vai precisar cumprimentar os clientes. Então,
como que palavreado que eu preciso saber para eu entender como cumprimentar? Gente, isso aqui é básico, tá? A gente pode fazer isso mais complexo. Então, ó, Hi, how are you today? How many people? A table for two? Here's the menu. Can I get you something to drink? Are you ready to order? São perguntas típicas de um início de um atendimento. Sim, Ah, tem os itens do menu que eu preciso aprender a pronunciar, que eu preciso dizer. Appetizers, main course, side dish, dessert, beverages, são as bebidas. Pedidos e recomendações. What would you like to drink? Our special today is blah, blah, blah. Would you like anything else? Would you like that with fries or salad? Resolvendo problemas. I'm sorry about that. Let me fix it for you. I'll check with the kitchen. Let me bring you a new one. Pagamento. Here's your check. Would you like to pay with cash or card? Aí aqui diálogos para praticar. Já criou aqui vários diálogos, ó. Recebendo um cliente, anotando o pedido. Aqui os exercícios. How much people or how many people? How many people? Porque é contável. Se é contável, a gente usa many. Would you like fries? Aí a gente fala or salad, fries and salad. Fries or salad. E aí por diante tem alguns exercícios. Simule situações. Um cliente pede algo que acabou no restaurante. Um cliente quer saber qual é o prato do dia. Um cliente reclama que a comida está fria. Aí, o que que você responderia? Você simula algumas respostas ali. Então, faz de conta. Tem vários caminhos que eu poderia seguir aqui. Eu poderia é. pegar. E no final ele ainda pergunta se você quer que ele crie áudios para você praticar. Olha lá, que legal. É, agora, vamos ver se ele vai criar mesmo, porque às vezes ele oferece essas coisas e dá pau. Acho que o É, sistema ainda não está lá. Vamos ver, ó. não Você quer. evoluiu o suficiente, né? É, posso criar áudios para você? Sim, por favor, crie áudios. Opa, crie áudios. Vamos ver o que que ele vai fazer. Analyzing. Outro dia ele me prometeu mundos e fundos. Ele falou assim: eu posso criar uma apresentação em PDF para você. Eu quase tive um ataque. Sim, por favor, eu quero. Aí deu pau. Aí, tipo assim, foi só promessas vazias. É, tipo, ele nem lembro, deu um. Travou, enfim, não tinha como ele produzir os slides, fui eu mesma. É, Mas, é, mas eu acho que tá indo para esse caminho, né? Eu sei que é. tem outros que oferecem isso. Eu já vi propagandas Olha lá, de atualmente não consigo gerar áudios. aí, tá vendo? Mas tudo bem. Então a gente pode buscar isso no Google Translate, coloca lá a frase para ouvir a pronúncia, e tal. Isso aí é tranquilo. Vamos voltar aqui, porque o que mais que você poderia fazer aqui? Você pode responder, por exemplo, aqui, ó, itens do menu. Eu posso pegar isso aqui, baseado nesses tópicos, crie diálogos, crie diálogos, me ensinando como eu posso apresentar esses itens. Aqui. Outra coisa, porque qual que é a ideia? Se você está querendo praticar isso aí, você precisa de diálogos, cenários, onde você analisa como que você se prepara para responder ou perguntar, né? Então, aqui, a gente já sabe que a gente tem ali os termos para diferentes tipos de comidas oferecidas no restaurante, né? Então, a gente aprende aqui, primeiro, o vocabulário para aperitivos. Cadê? Vamos voltar lá. Aperitivos, appetizers, né? Main course, que é o prato principal. Side dish, um acompanhamento. Dessert, que é sobremesa. Beverages, que é bebida. Então, já está te apresentando aqui, ó. Se eu não tenho esse histórico, eu já começo a treinar um vocabulário novo, que são essas categorias de pratos ou de ofertas que tem no restaurante.
Beleza, agora como que eu faço numa situação onde eu vou apresentar isso aí? Ó, mas já criou. Here's our menu. Would you like to start with an appetizer? Já está te ensinando como perguntar. Ah, então, quando eu vou oferecer isso para o cliente, a minha pergunta vai ser: Would you like to start with an appetizer? Certo? Então aí você começa o quê? A praticar de forma bem focada esses diálogos. Quando você está numa situação de aula, claro que isso você tem a interação comigo, no caso, né, com a pessoa, para você praticar isso de verdade. Então, essa é a diferença. Mas nada te impede de você ir construindo em cima disso no seu tempo de estudo, certo? Então, eu estou ensinando assim, como que eu posso pensar fora da caixinha? Para eu ir mais além e enxergar isso aqui de forma muito prática. Então, ali tem apresentando os aperitivos. Isso aqui já virou uma aula maravilhosa. Apresentando os aperitivos, explicando os pratos principais, perguntando sobre acompanhamentos, oferecendo sobremesa. Eu tenho uma aluna que vai começar comigo hoje. E o marido dela é gerente geral de um restaurante maravilhoso. Maravilhoso! Eu fui lá já há um tempo atrás. E ela precisa treinar. Eu acho que eu vou pegar esse material mesmo, vou passar para ela. Perfeito. Porque ela está começando o atendimento lá. Ele já tá lá há muito tempo, ele é o gerente geral do restaurante. E eu acho que vou pegar esse material do jeito que está aqui e vou treinar com ela. Já vai ser uma aula maravilhosa. Oferecendo sobremesa. O que que a gente vê aqui, ó? Como que eu uso o verbo modal? Como que eu formulo a pergunta de forma polida, de forma educada, profissional? Como que eu respondo se ele falar What do you have? O que que é isso? O que você tem? Como que eu respondo? Ah, aqui, de uma forma mais casual, Can I get you something to drink? Olha que uso ah, do will, né? Do tempo futuro aqui, no sentido daquela forma espontânea que a gente viu, né? O will, muitas vezes, quando é algo espontâneo, assim, sem muito planejamento, a gente usa o will para isso. I'll have, I'll have. Aí é o momento para praticar. I'll have a lemonade. I'll have o que for, né? Então, isso, até para a gente como cliente, é uma boa a gente aprender a usar. Sim, Um, I'll have some Coke, please. I think I'll have. Aí a gente treina isso com frases diferentes. O que que eu posso fazer? Olha como que eu gosto. Eu quero praticar a pronúncia de I'll have. Crie 10 exemplos como esse para eu praticar. Então, agora eu quero isolar aqui para eu treinar I'll have, para ficar mais prático, mais fluido. I'll have a lemonade. I'll have the grilled chicken with rice. I'll have a cheeseburger with fries. I'll have a cup of coffee. I'll have a soup. I'll have a medium steak. Por que que a gente faz isso? Depois de você estudar isso aqui alguns dias, esse I'll have vai estar. Você não vai mais ficar travando para conseguir dizer isso, com aquela coisa sofrida. Vai se tornando mais automático como parte do seu vocabulário. Então, você também pode usar isso de forma bem focada. Às vezes um aluno fala assim: acho que eu já fiz isso com você também. É uma luta para mim dizer tal palavra. A gente já não fez isso antes? já, Aí, vamos praticar 20 frases com essa palavra. sim. Vai Mas ajudando. olha só que legal, por exemplo, aqui você está dizendo qual é a pronúncia, mas se eu estou pegando alguma coisa que eu não sei falar a pronúncia e não tenho você para me ajudar naquele momento, é lógico, além do Google Translator, que já vai ler para você, ele está dando ali a dica de como você pode, né, falar para soar, olha lá, para Isso, falar de forma mais natural, contraia para soar como ao. au, Né? Ele isso. escreve, ele dá essa dica. E o que eu acho legal também, Keila, é assim, por exemplo, a gente está falando de frases e coisas,
um pouquinho mais avançadas, mas se você não tem conhecimento nenhum, você pode escrever uma frase e pedir para ele analisar gramaticalmente aquilo, e o que ele explica para você? Ele explica para você, você errou aqui, por exemplo, se eu usar um I was. É, faz coisa e assim. I usar- need to having, faz de conta, né? Vou colocar uma coisa Aham, errada aqui. I need to having a Coke. A pessoa tá com coisa básica do básico, ela quer pedir alguma coisa no restaurante. Aí, Aí está você pede correto? para ele analisar, né? Se está correto, e tal. Aí ele te explica, né, o correto. É, I need to E have a Coke, I'll have a Coke. Então, olha só, o verbo need to tem que ter o verbo no infinitivo, que é have. Ou seja, você pode ter tanto feedback bom para você corrigir o seu próprio, sua própria gramática, sua própria construção, vocabulário, quando você precisa se preparar ou você quer treinar. Ó, deixa eu te é, mostrar uma coisa aqui muito legal. Isso eu amei. Eu vou pegar. No comecinho, eu falei assim, lembra que eu falei, eu fiz uma pesquisinha rápida antes da gente conversar. aham, Eu amo o ChatGPT. Eu vou mostrar para você o que que eu fiz. Eu peguei aqui, olha, eu queria dar uma preparada assim, meio que fazer um brainstorm para deixar minha mente já mais aberta com esse assunto. Olha só, eu coloquei em inglês, tá? I'm teaching a class on learning English with AI for Brazilians who live in the US and are not fluent. They need practical ways to develop their English in an engaging way, and I want to teach them to use AI as a tool for self-study. Give me some tools and tips on how they can do that. Entendeu? Então sim, eu peguei a informação do que a gente ia fazer hoje. Falei assim, me ajuda aí com um brainstorm. E aí ele me deu algumas ideias aqui de como que a gente pode, no próprio ChatGPT, olha, praticar conversas. A gente está fazendo isso naturalmente, né? Pedir aham. correções, fazer situações. O que que é roleplay? Roleplay, essas historinhas, esses cenários de mentirinha para que imitam a vida real, para a gente praticar o que a gente usaria na vida real. Tipo a Request entrevista mesmo, né? que nem entrevista, que nem aqui eu falei, né, de se eu tivesse começando um trabalho como garçonete, o que for. Agora, olha aqui, eu já tinha ó, já tinha visto o uso desse Youglish numa das nossas aulas que a gente faz, que eu uso aquele ESL Brains, mas eu não tinha parado para prestar atenção, até que eu vi o nome aqui. Aí, olha que legal. Vamos colocar esse I'll have que eu falei. Gente, isso aqui as pessoas têm que usar urgentemente, eu amei. Primeiro, eu vou colocar inglês americano. Não vou. Agora, eu quero me focar no meu aprendizado, né? Opa! Ai, gente, cliquei sem querer aqui no. Aí, pronto. Então, ele é uma ferramenta de AI, tá? E aí você pode usar com palavras, expressões. Essas pequenas, esses pequenos segmentos de palavras, que nem aqui eu coloquei, I'll have. Aí eu quero treinar meu ouvido com isso para eu poder repetir, para eu não pronunciar, não falar I, you have, sei lá, have, né? Falar tudo errado. Então, eu escrevi I'll have. Gostei disso aqui, eu quero praticar. Olha só, I'll have it down. Aí ele puxa milhares, às vezes, de vídeos com essa expressão. Acho que travou aqui, só porque eu fui mostrar para você. Ela falou, I'll have it down. E só. I'll have it down. I'll have it down. Deixa eu refresh. Gente, o que que é isso? Acho que meu computador deu pau. Eu vou parar de compartilhar para ver se ajuda. Mas de qualquer. Ai, agora saiu. Deixa eu compartilhar de novo. Então a gente vê que essa outra ferramenta aqui é gratuita. Oh, how's it going? Aí eu vou para a próxima. Eu acho que é uma coisinha de Lady Murphy, só porque eu fui te mostrar, travou.
Mas basicamente esse site não tem mistério. Você pega o próprio URL dele, coloca lá, acho que é glitch, né? E você, o termo que for que você precisa melhorar, você vai ver centenas, às vezes tem milhares de vídeos lá, que são vídeos reais de interlocutores americanos que estão numa situação real usando aquele termo. Então Caramba, você vê que se seu ouvido vai sendo treinado a ouvir. Você pode ir passando, tem a setinha embaixo e você vai passando. Então, tem ali vários vídeos com situações diferentes, onde a pessoa usou I'll have, I'll have, I'll have. E aí você vai vendo, o americano fala desse jeito. Porque quando a gente coloca assim, fica bem mais difícil de pegar, né? É mais corrido, é mais grudado nas palavras. Então, esse aplicativo Youglish chama. Youglish. Eu vou tentar mais uma vez. Eu não sei por que que quando eu compartilho ele trava. Mas se não der certo, depois você entra lá e você vê, porque é muito legal. How's it going? tá aparecendo vários, mas não estou ouvindo o som. Você não está ouvindo? Eu não compartilhei com o som. Peraí, que a gente vai conseguir, gente. Peraí. Agora vai dar certo. Everyone, how's it going? Courses and how's it going and I would like, hey, how's it going? Everything's going fine. Kevin, how's it going? My parents were like, "Oh, how's it going out there?" I'm like, hey, how's it going? Tá vendo? Tem aqui, ó, aqui até mostra, ó. Tem 1916 vídeos com a expressão how's it going. Conseguiu ver agora? Conseguiu ouvir? Sim, consegui ver e Então, você ouvir. tem um vídeo atrás, aí você vai passando, how's it going, blá, 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 how's it going. Blá, blá. Então, você vai pegando a pronúncia, se ela é mais corrida, se ela é mais pausada, se ela é mais grudada. Você pega a pronúncia nesse. Isso aí eu achei uma ótima ferramenta para treinar. Treinar o ouvido e tentar modelar, porque uma das melhores coisas com idioma, com treino de pronúncia, é modelar. Quanto mais a gente fizer exercício de modelar, melhor vai ser para a gente aprender. Ao invés de só fazer esses exercíciozinhos de preencher, é tentar modelar e ir adaptando o ouvido. Você viu como é corrido? Sim. Eles estão falando um monte de coisa, how's it going? E tem a Uhum. legenda embaixo. Eu achei muito legal. Assim, ajuda bastante. Com certeza, é bem interessante. É bem interessante para a gente implementar quando a gente vai estudar. A outra coisa que tem aqui, que eu vi também que eu achei legal, esse aqui, gente, eu vou passar para todos os alunos. Esse site chama Voice of America. Claro, tem assim uns assuntos de política, tem artigo para ler, se alguém quer ler. Claro que, como eu falei, tem assunto mais relacionado a notícias mundiais, política. Mas é bom dar uma variação, não ficar lendo só, sei lá, a historinha da carochinha, não sei das quantas. Lê também alguma coisa de notícia para pegar mais o inglês mais formal. Só que eles oferecem uma seção aqui de Learning English. Então, dentro desse site de notícias, eles têm esse podcast de Learning English. Ó, me fala se você consegue ouvir, acho que você vai ouvir bem. Eu vou colocar aqui só para você pegar essa introdução. Welcome to Learning English, a daily 30-minute program from the Voice of America. I'm Katie Weaver. And I'm Mario Ritter Jr. This program is designed for English learners, so we speak a little slower and we use words and phrases especially written for people learning English. Entendeu? Sim. Fala num ritmo bom para você entender e acompanhar, né? É. Então, essa é outra ferramenta que o próprio ChatGPT recomendou. E eu achei muito legal.
E uma última aqui, isso tudo é o quê? Para trazer variedade também no estudo, porque a gente, o que que a gente quer? Sempre manter o nível de engajamento alto quando a gente está aprendendo. Porque aprender sozinho não é fácil, tá? Então é bom trazer umas variedades. Esse aqui, olha, eu já criei já. Ele é flashcards, que também baseado com AI, tá? Então, o AI cria os flashcards temáticos, que são os, não sei como chama, cartõezinhos de jogo da memória, tipo isso. E aí você ah, treina. Então, por exemplo, aqui eu coloquei verbos irregulares, para a gente treinar verbos irregulares. Aí ele criou 41 cartõezinhos. Está conseguindo ver? Tô. Ótimo. Então, aqui, what is the past tense of find? Lembrou? Ah, essa me pergunta. Sim. É found? Found. Muito bem. What is the past tense of speak? Ah, e daí clica no cartão para dar resposta. Spoke. What is the past tense of run? Ran. Ran. Olha só. What is the past tense of buy? Ih, aquela palavra chata de pronunciar é bought. Chata. Bought. Ai, menina, tá lembrando tudo. Parabéns. What is the past tense of catch? Ah, essa é pegadinha total. Caught. Caught. Isso, só a pronúncia que é caught. Ó, Caught. What is the past tense of teach? teach. Não é regular, teach? Não é regular. Inclusive, na aula a gente já passou por isso. Puxa vida. Aham, é uma palavra bem diferente. Olha aqui, ó. Taught. Taught. Puxa vida. Não Past lembrava. de teach. Taught. Então, você pode usar também isso como uma ferramenta de IA que você treina de uma forma mais descontraída, coisas específicas do inglês, né? Foi Swim, você que perguntou para ele, você pediu para ele falar, treinar o passado de alguns verbos irregulares. E aí foi. ele Então, gerou essas perguntas, foi isso? deixa eu ver se vai mostrar aqui. Deixa eu sair para ver se vai mostrar o grupo de. Então, aqui, olha, generate more. Então, aqui eu coloquei, ó, nome, present and past tense irregular verbs. O tópico, né? Present, não, é present and past tense irregular verbs. Aí eu coloquei foi isso que eu coloquei. O prompt, né? Ou seja, o comando é Uhum. present and past tense irregular verbs. Aí eu coloquei aqui, antes estava só generate. Eu cliquei no generate. E aí eles criaram essas 40 cartõezinhos. Aqui, ó, tá escrito Preview Cards, é onde você vê o cartão. Aí eu clico aqui, você pode treinar. E aí você clica no cartão para ver a resposta. Pass to go, went. E assim por diante. Então você pode treinar. Isso mesmo, irregular verbs é um tema que para muita gente leva tempo para memorizar. E os flashcards são uma coisa gostosinha de fazer por uns minutos para ir treinando a memória. Você pode usar outras coisas, você pode usar, sei lá, vocabulário específico, vocabulários de alimentos, o que for que você quer treinar mais para você desenvolver mais. E aí ele gera os cartões e você só clica em qual que é a palavra? Preview cards. Preview cards, aparece os cartões para você treinar. Eu achei muito legal isso também. Sim. Que é uma forma diferenciada de você treinar sua memória, né? Ah, quando você estava lá no começo, você falou para mim de como você gerava suas respostas. Tem mais outras formas que você queria apresentar aqui, que você tem usado como aliado o AI? Não, basicamente eu uso ele dessa forma, assim, né? Às vezes, eu sei que, por exemplo, você pode usar para. Eu já usei
para criar, por exemplo, uma frase que eu estava escrevendo um e-mail. Eu escrevi esse e-mail e aí eu falei para deixar esse e-mail mais formal. Me sugeri, Sim, me sugeri corrigir, né? Fiz a correção e pedi para ele deixar mais formal aquela mensagem. E aí ele me sugeriu, tal palavra, tal frase você pode fazer dessa forma, que fica mais formal. Essa palavra, você pode usar de um jeito mais formal assim. Então ele me deu sugestões e aí me apresentou o texto que é a sugestão final dele. E aí eu lembro sim. que eu não usei tudo da sugestão dele, mas algumas coisas eu achei que eram bem interessantes, eu usei, né? Então, eu acho que o que é importante é você usar a inteligência artificial para te ajudar, mas não como uma muleta para fazer tudo para você. Porque, Isso. primeiro que eu acho que tanto o tradutor quanto a inteligência artificial, se você deixar tudo na mão deles, corre-se muito risco, né? Porque, assim, É, primeiro que nenhum dos dois é infalível, né? Nenhum dos é, dois é infalível. Então, pode ser que eles te deem sugestões. Já aconteceu da IA me dar sugestão que não estava correta. é. Eu vou abrir um parênteses só para dizer o que aconteceu com uma aluna minha. Ela foi no cabeleireiro, ela ainda está com inglês básico. E na hora que ela digitou alisamento para pegar a palavra a tradução e mostrar para a cabeleireira, ela digitou sem querer alistamento. E aí, sem ela perceber, ela só percebeu isso na aula comigo, uma semana depois, por causa da tradução que me deu. Ela falou assim: apareceu enlisting. E a moça não entendeu nada. E daí deu tudo errado no cabelo dela, só pra você saber. Coitada. E aí ela gastou uma grana para ir para casa e comprar uma tinta de US$ 7 e tacar no cabelo. E ela ficou assim muito frustrada. Eu falei, o erro principal então foi esse. Sem você perceber, você digitou essa palavra não fez sentido nenhum para ela. E houve aí uma quebra na comunicação onde você não conseguiu expressar o que você queria. E aí acabou saindo algo que você não queria. Aí eu expliquei para ela como que fala para fazer o jogo de luzes, o jogo do moreno, tal. Dei várias palavras para ela. Ela não sabia falar, como fala que a gente faz aquele método de Botox, não é alisamento, é Progressiva? progressiva. Ela não sabe, conseguia falar progressiva para mulher. E o nome não tem nada a ver, né? Porque é Brazilian Blowout. Brazilian Blowout. Então não tem nada a ver, não tem como traduzir ao pé da letra. Então, esse é um exemplo clássico que, se você colocar progressiva no tradutor, vai aparecer progressive, e a cabeleireira vai ficar assim: progressive o quê? A única coisa que eu coloquei progressive é uma marca de seguro de carro. E não vai Sim. chegar a lugar nenhum. Não vai- Então, realmente, a questão que eles não são infalíveis. Outro dia em aula, né, eu dei uma informação, lembra? Aquele dia você fez a busca do modelo de carro, e eu Ah, não da sei brand, ou como que era mesmo? como Ei. make, que é a marca de carro. Uhum. E, e eu fiquei assim, gente, o tradutor me desmentiu, basicamente. Eu falei, não, Basicamente, acredita em mim, por favor. Eu prometo que eu tô certa. Então, às vezes, realmente, eles dão umas coisas que não bate. Mas eu sei que isso está melhorando, mas que nem você falou, não dá para depender. Isso é como uma ferramenta adicional para um tempo de estudo, para enriquecer seu período de estudo. E o ideal é como você está fazendo, desenvolvendo algo em aula, né? Onde você tem um feedback ali com o professor e você está tendo essa troca com um ser humano, né? Tendo a troca ali. Isso tudo é muito mais enriquecedor. E o momento de estudo para complementar esse tempo em aula, utilizar todas as ferramentas que tiver disponível. Vale muito a pena, sim, né? com certeza. Ajuda muito. Eu já fazia isso muito no português também, né?
Então já é o meu modus operandi. Sim, Eu acho que a IA veio realmente para complementar esses estudos, para dar dicas, dar direcionamentos. Então, eu acho que é bem legal para esse tipo de coisa. Tenho aproveitado bastante. que legal, maravilhoso. E continue assim, que está indo muito bem. Obrigada. Eu tenho visto bastante diferença em respostas suas que já vêm corrigidas. Então, o processo que você corrigiu aquilo, você aprendeu. Faz Sim. muita diferença. O processo que você corrigiu talvez te dê uma palavra diferente que você não estava pensando em usar com o AI ali. E eu noto diferença no seu preparo quando você vem para a aula. Porque os seus textos, comparado com outras realidades que eu já vi, muitas vezes são mais complexos, mais longos, mais ricos, já estão basicamente 99% prontos, assim, corrigidos. Raramente a gente pega um erro, né? Então, ao invés de ter ali 10 erros, tem um, porque você já passou por esse processo. E você vai aprendendo com isso também. Então, vale muito a Porque eu pena. acho que aí a gente aproveita melhor o tempo da aula. A aula, Porque aí eu já exatamente. vou com a dúvida, né? Já É, vou com a dúvida, olha, a gente já teve essa conversa, né? Toda vez o Google me corrige nesse ponto. Então, esse ponto está bem falho para mim, porque toda vez eu percebo que ele me corrige na mesma coisa, né? Então, até a quantidade de vezes que ele me corrige já me mostra o que eu aonde que estou você com precisa treinar? deficiência, né? O que eu tô errando. Onde eu preciso, o que eu preciso estudar ou o que eu não estou entendendo, né? E quando eu vou criar a frase, eu também percebo o que que eu não estou fazendo, né? Que é aquela questão do there is, there are, que eu vou sempre para o have. Então, eu crio a frase, aí na hora que vira a chavinha lá do idioma, ele me mostra there is, there are. E aí eu falo, puxa vida, né? Eu não estou lembrando de usar isso. Então, eu acho que é assim, é importante, porque é um lembrete que você já faz com a gente na aula, né? Você corrige, você fala, e aí na hora do exercício você não está aqui. Então, como ele faz essa correção, né? Permite que na hora da aula realmente a gente foque nessas deficiências, né? Ao invés de ficar me corrigindo coisa que eu já poderia ter entendido antes, né? E nesse processo de você corrigir, eu vejo que agora você já consegue usar, você já entrou nessa parte onde você já está implementando, né? Porque são essas fases no aprendizado, do idioma, pelo menos, onde você tem que ter a informação. Então, primeiro é a parte informativa, né? Você vê ali, então é o verbo tal. Isso tudo é informação. Mas você precisa ter o processo de você assimilar aquilo, você entender o que que é aquilo, não é só ter a informação, mas entender mesmo. E você conseguir começar a colocar em prática. Aquilo ali você ter depois na sua memória para você poder. Tá me vindo a palavra em inglês, retrieve, para você poder trazer de volta à tona. Então tem que estar na sua memória, né? E aí, com o tempo, isso se tornar algo automático, ou seja, você já você reteu e se tornou, reteve, né? E se tornou algo prático que você já implementou. E eu vejo já agora nas aulas, você já está usando there is e there are. Você não, várias vezes eu te relembrei o bought, o verbo era o brought, né? Uhum. Hoje você falou. Eu queria ver se você ia lembrar. E você falou, você conseguiu lembrar, entre outras. Então, Sim, assim, ajuda muito a gente reter esse material, porque você está revisitando ali com essas correções. Então, faz parte dessas correções. A gente aprende com as correções, isso é o principal. sim, Bom, eu não quero te segurar mais, que a gente já está num bate-papo bom aqui. Mas eu achei que foi muito legal que você mostrou, porque eu acho que isso vai abrir a mente de muito brasileiro para estudar de forma diferente. A gente sair daquela coisinha quadradinha,
igual a gente aprendia na escola, de sentar, de receber informação, ficar na decoreba e não sair daquilo. Agora a gente tem que ter uma forma muito mais de se engajar e de colocar na nossa vida real quando a gente desenvolve o inglês para viver na América. E você tem feito isso muito bem com as ferramentas. Então, fica firme, keep it up. Fica firme aí porque tá dando certo. Pelo menos é o que eu vejo. Sim, eu também sinto a diferença na hora que eu vou tentar me comunicar, né? Eu percebo assim, antes eu parava, ficava pensando e não saía. Agora eu paro e me autocorrijo, né? E aí, às vezes, já consigo falar a frase de uma maneira correta, porque todo esse processo de autocorreção na minha mente, eu tenho praticado com a inteligência artificial. Então, realmente ajuda bastante. E a gente precisa, né? No dia a dia, É, todo o tempo, para tudo. Quando a gente vive aqui, não tem opção, é, né? Você precisa disso. Então, ajuda bastante mesmo. ajuda mesmo. Quer dar mais algum conselho final antes da gente terminar? Além da inteligência artificial, o que eu acho que me ajuda muito é a leitura, né? Que é Ah, uma coisa que eu gosto e que eu também uso o tradutor para me ajudar. Então, eu acho que pegar textos, contos, livros infantis, começar com os livros infantis, né? E isso dá muito vocabulário e querendo ou não você acostuma com a forma como a frase é construída. Acho que assim não é um processo de estudo, mas é uma. Eu não sei que palavra usar, mas assim, o seu cérebro ele vai se acostumando com a estrutura, ele vai se acostumando que é daquela forma que a frase é construída, que aquela palavra significa tal coisa. E aí depois você vê aquela mesma palavra, ela já faz sentido para você, né? Então, assim, eu acho que é um processo mais inconsciente, diferente do uso da inteligência artificial, mas que também ajuda bastante. Eu sinto muita diferença também depois que eu comecei a ler mais em inglês, né? que legal. Para mim, isso mudou tudo. Quando eu realmente vi o Steve Kaufman, que é aquele poliglota que eu cito ele muitas vezes, ele falando que a ferramenta número um de apoio ao aprendizado é a leitura no idioma. Para mim, hoje em dia, o que eu tenho feito, o aluno começou comigo, no primeiro dia de aula, eu já estabeleço uma expectativa de leitura para ele. Porque culturalmente falando, vamos falar a verdade, assim que eu vejo, você me fala se eu estiver errada. A impressão que eu tenho, culturalmente falando, o brasileiro não é de ler, não é algo que está inserido na cultura. E então eu já tive alunos com 7 anos de América, 5 anos de América, me falar assim: primeira vez que eu li inglês foi na sua aula. Então, eu acho que existem duas coisas, que é o desconforto, né? Porque assim, você não vai entender 100%, né? Vai demorar, vai ser frustrante, isso vai. Então, para você tem que acostumar a cabeça com aquilo. E aí chega um momento que você lê e você fala, nossa, eu entendi. Mas você vai ler 10 vezes e não vai entender, entendeu? Não vai mesmo. E aí você vai usar o tradutor, e aí você, quando você usa o tradutor e lê, entende o que aquela falava, a sua cabeça está produzindo conexões ali, você não está percebendo. É a mesma coisa assim, vou ao cinema. Ah, mas eu não entendo nada. Mas você vai entender um dia. Você vai entender 3 palavras. As pessoas vão rir, você não vai rir. As pessoas vão chorar e você não vai entender por quê. Mas depois de, sei lá, 10 vezes, você vai entender 30%. Depois de 20 vezes, você vai entender 50%, né? Então, assim, as pessoas, elas não lidam com esse desconforto, que é, tô no cinema, não entendi nada. Você vai É, entender, porque as imagens sim. complementam, e é por isso que os livros infantis são tão legais para aprendizado. Porque os livros infantis, eles têm um complemento, a criança, quando ela vê
aquela ilustração, ela já associa com o texto que você está lendo, e você vai fazer essa mesma conexão. Você vai É, associar a imagem com o que está sendo dito ali, com o texto. E aí você usa o tradutor para isso. E como são textos pequenos, né, que é para criança, aquilo não te frustra tanto. Você não fica estressada com aquilo, porque, sei lá, um livro de 30, 40 páginas, com um tanto assim de texto no livro inteiro, né, que são 2 parágrafos, às vezes, que vai formar ali, mas que te fez exercitar, fez entender, fez, né, às vezes até de uma maneira coloquial, porque é o jeito que as crianças estão falando, que é o jeito que as pessoas falam. Então, eu acho que se tem um outro conselho para dar é esse, pegar esses livros e ir lendo, né? E às vezes fazendo um exercício de tradução, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Principalmente quando minha filha não falava muito bem o inglês, eu pegava esses livros, extraía esses textos e eu traduzia esses textos para poder ler para ela. Então, eu lia em inglês e traduzia para ela. Então, que esse exercício de legal. tradução que eu fazia para ela, preparava antes, às vezes, pegava na biblioteca, preparava o livro para ler para ela, era um exercício para o meu aprendizado também, É, entendeu? com Eu certeza. entendia. Nossa, que legal. É isso aí. Quando você prepara sua mente, seu olhar e sua forma de encarar essas situações, você acaba enriquecendo muito mais o seu dia a dia com o aprendizado no dia a dia, né? E como você falou também, que a questão do desconforto é, você pode decidir encarar o desconforto por um tempo, até você ir para o próximo nível, ou você ficar no mesmo lugar e ter o desconforto para o resto da vida. Como eu pessoalmente conheço brasileiros com 20 anos de América, 25 anos de América, que ainda estão nesse desconforto. E não é para condenar, eu não falo isso para, ai, que não sei, não. É só o fato, é só a realidade desse cenário para dizer que ou a gente encara o desconforto, ou o inglês ele não vai vir por osmose só porque a gente está na América, né? Então, É, assim, você está no caminho certo, porque eu vejo que toda semana você encara um desconforto diferente, um desafio diferente. Isso é muito não é bom. fácil, mas, né, Não é vamos no fácil. limite, é isso aí, um desconforto por vez. Isso. Antes eu fungia das pessoas. Agora eu já tento explicar, eu já não me sinto mal de falar para elas que eu não entendo tudo, ou falar, gaguejar, ou errar o vocabulário, ou errar a construção, né? Peço desculpa, tento falar de novo, explico o que eu estou aprendendo, né? Uhum. Passo desconforto com as amiguinhas da filha, É, né? A filha corrige, as amiguinhas corrigem, mas todo mundo ri, eu, elas, e é a assim. melhor coisa. Melhor remédio. Dar risada de tudo, porque fazer o quê? Ah, Elaine, obrigada, viu? Nada, um Brigadão. prazer. Eu tenho certeza que isso vai abrir a mente de muita gente para enriquecer esses momentos de estudo pessoal das pessoas. Vou mandar para todos os alunos também, para o pessoal poder começar a pensar fora da caixinha. Acho que vai ajudar muita gente a enxergar isso de forma diferente. Esse vídeo ele vai para o YouTube. E eu vou colocar lá também os links dessas ferramentas, assim as pessoas vão poder também acessar já direto e ter essa ajuda extra também para elas começarem a implementar. Senão não vale a pena só ouvir aqui, gostou, mas tem que implementar. Sim, com Esse certeza. é o ponto principal. Obrigada de novo, viu? Nada, é um prazer. Eu vou... Nada. Eu vou parar aqui a gravação.